Vamos voltar aqui às explicações sobre o que esses conhecimentos nos trazem, né? Esses, esses professores que nós tivemos aqui, ou que estão aqui ainda, né? Por exemplo, esse Hartog está aqui ainda. Você tem pessoas aqui que se ligaram, que fizeram, né, a conexão, e graças a Deus estão aqui vivos, trazendo ainda informações. Então, é assim, todos eles, né, principalmente o Oriente, e Joel trouxe essas informações também do Oriente, elas pregam o seguinte: só existe a consciência, o Espírito Santo, ou o Espírito, como Joel costuma dizer aqui nas obras. Só existe a mente. Não é uma mente, uma consciência, um Espírito Santo ou um ego, vários egos. Então, quando a gente vê aqui 7 bilhões de pessoas, nós temos aí uma mente linear que está condicionada a uma separação, porque está baseando-se em corpos. Eu estou vendo corpos, eu não estou vendo ser ali. Isso já foi feito propositalmente pelo ego para reforçar a separação. Né? Então, o corpo é o maior instrumento que nós temos aqui de separação. Então, eu vejo outra pessoa, eu não me vejo no outro. Né? E por isso que o João fala, né? Somos um. Por que somos um? Porque a mente, né? Essa mente que está nessa consciência, está projetando vários desdobramentos de consciência, de uma única consciência. Então, não existe um Espírito Santo em mim, um Espírito Santo em você, um Espírito Santo em outra pessoa. Não, é o mesmo. E as mentes estão todas compartilhadas. Elas estão apenas têm a sensação de separação por causa do corpo. Mas é uma mente só. Então, aqui, por exemplo, tem só uma mente, é só um espírito aqui. Então, quando você está estudando um conteúdo, nessa envergadura do Joel, por exemplo, que é um conteúdo profundo, é um conteúdo que tem uma consciência, um estado de consciência elevado, vamos colocar nesse contexto, a minha identificação com o ego, com quem eu sou, ou com assim, né, o estado que eu me encontro hoje de ego, ele coloca um véu ali. Ele coloca ali uma sensação de que isso não está entrando. Né? Porque ainda a minha mente, ela está ainda muito contaminada. Você entendeu? Ela tem, gente, é muita limpeza para fazer. Eu falo por experiência própria. Não para. O negócio não para. Um dia vai parar? Vai, porque você vai ter que fazer aqui a transição, né? Que é o que o Joel fala. Você vai ter que fazer a transição do eu para o ser real. E eu postei agora um vídeo do Joel falando eu Cristo, tu Cristo, uma coisa assim, né? Ah, é. Que ele Eu fala, não vi, depois eu vou ver. o começo do vídeo é justamente isso. Enquanto nós estivermos divididos, não faz a realização, não faz a transição. Então, quando eu estou absorvendo esse conhecimento aqui, né, então eu tenho uma sensação. Eu dei uma lida agora há pouco, numa outra parte, que está logo abaixo, que a gente vai ver na próxima semana, que fala da sombra. Gente, é muito louco. Aqui para baixo, ó, deixa eu baixar um pouquinho, porque essa aula aqui é uma aula solta, né? É uma aula gratuita e a gente tá batendo um papo aqui, mas vamos lá. Não é nessa parte aqui, deixa eu ver. Que aqui ele fala que aqui não é, olha aqui, ó. Este não é um universo físico. Nem estamos nos voltando para o espírito para fazer qualquer coisa no universo físico.
Mas mais para baixo, olha o que ele fala aqui. Agora nós os vemos como sombras, sem substância, sem poder. E podemos vê-los como sombras, independente de seu nome ou natureza, seja o homem cujo fôlego está em suas narinas, ou um furacão, sem poder, porque já sentimos todo o poder dentro de nós. Que sombra é essa que ele está falando aqui? Se não, as sombras que nós projetamos do nosso inconsciente. É isso. O corpo é uma projeção da mente. Esse corpo que a gente apalpa é uma projeção da mente. Por isso que Jesus conseguiu ressuscitar e projetar outro corpo, né? Porque este corpo está na mente. Então, quando eu leio um conteúdo desse, a minha mente, se ela ainda estiver muito condicionada ali, ainda tem muita coisa para ser limpa, e eu não estou falando isso eu, né, como sendo palavras minhas, não, estou falando que você é Joel, Joel fala disso. Né? Ele fala, às vezes você tem que fazer várias experiências aqui para ir limpando, para chegar em uma única experiência e você fazer a transição. Enquanto você não faz essa limpeza, você não dá espaço para o espírito agir. Tem que fazer várias limpezas dessa, né? Porque... Muitas. É por isso que ele fala, entrega a mente para o espírito. Você tem que entregar tudo para ele. Todo dia. Todo dia. Eu peguei todo dia você tem que fazer essa entrega. Porque você não sabe o que tem no inconsciente. A gente não sabe. Tá falando alguma coisa? Pode falar, Marisilda. Então, tem hora que eu penso, né, igual você está dizendo agora, essa limpeza, ela é feita da mente para o espírito ou do espírito para a mente? Do espírito para a mente. Então, mas é a mente que atua nisso, né, nesse processo. É isso que confunde, eu acho, né? É que assim, a gente tenta linearizar e a gente quer controlar. Né? Você está tentando dar uma fórmula para isso. Essa vontade que eu tenho que o espírito haja, ela é da alma, não é do ego. É como se. Isso ele vai falar aqui nesse capítulo mais para baixo da meditação. Quando eu vou para o interior, eu me assento internamente ali, né? Buscando somente o reconhecimento, isso já é uma vontade do próprio espírito da alma, não é do ego. Lembra que ele fala, a mente, ela é um instrumento. Ela é um instrumento ou do ego ou um instrumento do espírito. Ela só pode ser um instrumento. Mas aí você está tentando atribuir à mente como se ela fosse algo que tivesse autonomia. Ela não tem autonomia. Eu, como filho de Deus, faço essa escolha. Então, eu me reconheço ali, eu sei quem eu sou, né? E eu, no meu íntimo, eu não preciso nem falar. Ele fala, Deus conhece o que está no teu coração, né? Aqui tem isso tem aqui nas obras dele. Não adianta você, né, tentar enganar Deus, que ele fala aqui. Só de você ter esse movimento, de você ter essa vontade de fazer essa liberação para que essa mente seja usada pelo Espírito, ele sabe. Então, nós temos uma sensação aí de que nós temos que fazer alguma coisa. Não, é o contrário. É permitir que seja ele atuando. Não sou eu que vou fazer nada. Eu não tenho que ir lá, agora eu vou te entregar isso. Não, entrega tudo. É como se fosse um soltar. É o verdadeiro soltar, é esse. Eu entrego tudo. Então, nesse momento que eu estou lendo uma obra aqui que eu não entendi, não se preocupa. Não se preocupa.
Você entrega isso, porque vai vir em algum momento que você vai receber a interpretação. Olha o título: Sendo capacitado do alto. Então, até mesmo... Quer falar, Val? Se quer falar, pode falar. Não, eu só disse, sendo capacitado do alto. Amém. Assim seja. Sendo capacitado. Quem é que está interpretando ali? Se não o próprio espírito, para você não é o ego. O ego nunca vai te trazer a verdade, porque ele não sabe o que é isso. Então, ele não pode te interpretar corretamente. E vai dar aquele lapso de consciência, quando você pegar uma frase e você que não entendia, e agora você olha e fala assim: nossa, isso daqui caiu como uma luva. Agora sim eu compreendi o que é isso. Por quê? A consciência vai se desdobrando à medida que você vai caminhando aí, né, vai percorrendo o caminho, que lembra? Conhecer o caminho, né? É diferente de percorrer o caminho. Então, quando você vai caminhando, isso vai se desdobrando. Porque o conhecimento, para quem que está indo? Você acha mesmo que a consciência não sabe de tudo isso aqui? Se é ela mesma que trouxe para Joela. Isso aqui não veio do ego. Nunca. Isso aqui veio da própria consciência ali que se desdobrou nele. Então, quando você vai lendo, solta. Solta. Não se aprende, não se prende naquele momento de eu entendi, não entendi, por que eu não entendi, aonde que eu não estou entendendo, porque isso começa a virar um condicionamento da mente. As chances de isso virar um ego espiritualizado ali, de querer resultado, e você não consegue avançar. Quando eu comecei a ler as obras do Joel, eu não me apeguei em ficar lendo, agora eu vou ler 5 vezes o caminho, só depois eu vou pegar. Não. Eu fui lendo um atrás do outro. Peguei o caminho, soltei. Peguei o suprimento, soltei. Peguei a presença, soltei. Peguei a arte, soltei. E fui indo. Quando chegou no Trovejar do Silêncio, que foi a quarta obra, aí eu fiz catarse. Aí o negócio ficou feio. Por quê? Porque quando eu lia, na época que eu estava lendo com um propósito de sentir a obra, não de compreender a obra. Então, isso é muito mais importante do que você ir para a parte de racionalizar. Porque quando a gente vai para a mente, o ego, eu quero interpretar corretamente, eu quero racionalizar. Deus não é racional. Né? Deus é sentir. Ah, faz sentido. Então, sinta. Quer ler e quer entender, né? Não. Veja, se só existe a consciência, se você é o eu sou, você é a consciência que está se experimentando aqui, que está se desdobrando aqui. Ela sabe de tudo isso aqui. Então a gente se pergunta, né? Por que então eu estou estudando isso aqui? Para dissolver os véus da ignorância, que é o ego que me encobre a luz, só isso. Mas todo o trabalho, todo desenrolar ali, a dissolução desse eu é feito por quem? Se não pela consciência. Eu, por mim mesmo, nada posso, não é? Então é o preenchimento da consciência, que até o Joel mesmo fala, né? Já ouvi um áudio. Exatamente. Que é preencher a mente com a verdade, né? Com a verdade. Você está preenchendo só. Preenchendo. Exatamente. Uma mente sem verdade, aí ela vai estar sendo instrumento para a escuridão, né? Para as sombras.
para as trevas. Que é o capítulo aqui do nosso curso do Trovejar, que é das trevas para a luz. Então, uma mente sem verdade. Hoje eu fiquei preenchendo a mente com a verdade. Né? Em vez de Sim. Quando eu lembrava, eu aqui e agora eu e o Pai somos um. E outras frases que são inspiradas. Porque você vai tirando o condicionamento, né? É um processo. Então, quando você pega essas. Por exemplo, deixa eu ver se eu desço um pouquinho mais aqui para pegar os trechos do Joel. Olha, aqui, por exemplo, ó, na meditação, né? Que ele fala aqui: eu venci o mundo, não estou levando o mundo para a minha meditação, ele está lá fora. Eu estou dentro do reino de Deus, dentro de mim. Eu e o Pai estamos em comunhão. Eu comungo com o Pai dentro de mim. Eu reconheço sua presença e sua graça. Reconheço seu amor, sua paz e sua alegria. E tudo isso dentro de mim. O que ele está fazendo aqui? Não é que ele está repetindo como se fosse um mantra, né? Ele tá fazendo o que? Ele está fazendo um reconhecimento nesse momento. Ele está levando isso, está preenchendo a mente. Só que isso num sentir, não só no mental. Para ele, é que assim, Joel já estava num lugar que já tinha feito a transição. Nós estamos ainda caminhando para isso, né? Mas ele já tinha feito. Então, ele já sentia essa conexão. Ele já tinha um sentir dentro dele ali. Isso para ele já era uma verdade. Ele não tinha dúvida. Né? Então, só vamos fazer um parênteses nesse ponto para a gente não ficar se cobrando, né, em demasia, né? Porque nós estamos falando de uma consciência aqui que já tinha ali feito a sua transição, né? E essa questão que você levantou da interpretação é exatamente isso aqui. Sendo capacitado do alto. Quem que me capacita para entender, para interpretar? Senão a própria consciência. Vou baixar só mais um pouquinho aqui. Mais. E essa capacidade aqui, ela vai muito além de apenas eu receber, por exemplo, uma intuição, né, uma orientação. Essa capacidade que ele está falando aqui é para tudo. É inclusive para as coisas que a gente precisa realizar aqui, né? Para os negócios, para o dia a dia. Quando você, pela intuição, decide fazer alguma coisa nova, sei lá, apareceu um trabalho diferente que você nunca fez. Eu lembro de uma experiência numa multinacional que eu passei, e eu fui contratada para fazer uma atividade, e quando eu cheguei lá, eles me deram outra, que eu nunca tinha feito. E aí eu falei, vixe, e agora, né? Olha, eu fiz, né? O projeto durou 1 ano e meio e teve um resultado significativo, assim, foi muito bom, muito bom. Mas eu me permiti, né? Aprender, etc., né? Para poder desenvolver a atividade que me foi dada, né? Mas eu tenho plena certeza hoje que a capacidade não veio de mim. Foi a alma ali que se manifestou, né? O espírito que veio e deu conta. Eu não tenho como fazer, né, tais eventos aqui se não vier de dentro. Então, tudo que aparece, né, para nós, ou que vem como intuição,
ou alguém nos traz, né, para realizar alguma coisa, essa capacidade só pode vir do alto. Então, o que ele quer dizer? O advogado, o médico, o dentista, sei lá, qualquer coisa que nós façamos aqui só podemos fazer por causa dele. Tudo é uma expressão da consciência. Então, essa capacidade aqui não é só uma capacidade de interpretar uma obra como essa, de você ter intuição, de você ser guiado. Não, é para tudo. Tudo. É como se fosse a substância invisível. Porque, em última instância, quem é que está desenvolvendo a atividade aqui, se não a própria consciência? Né? Você pega uma pessoa que nasceu para ser advogado, a pessoa ganha milhões sendo advogado, ela está expressando o que ali? A própria consciência, né? E ele é muito bom no que faz, mas ele não é bom porque, né, que nem Jesus fala aqui, né? Por que me chamas de bom? É exatamente isso. Tá aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui. Depois a gente relê. Vê? Não acreditemos que nossas afirmações da verdade serão a luz de Deus, a sabedoria ou a força de Deus. O que ele quer dizer aqui? Não coloque poder nisso. Não é isso que vai fazer a realização, não é isso que vai fazer a conexão. Elas não são. E ele afirma, não é isso. Essas afirmações, silenciosamente, declaradas dentro de nós, que é o que a gente acabou de falar naquele trecho lá embaixo. Eu venci o mundo, etc. E tal. Quando você faz essas afirmações silenciosamente, até mentalmente, você só está usando um meio, ele vai falar aqui, ó, nos levar a um lugar de silêncio onde recebemos sua graça, onde recebemos o poder do alto. Então, ao sairmos para o mundo, o que é sair para o mundo? Eu vou expressar as atividades que eu tenho que fazer. Eu vou negociar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer conexões, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou no médico. Então, quando eu sair para o mundo, descobriremos que seu poder está conosco, sua sabedoria, sua força, seu amor. Podemos entender porque o mestre disse: por que me chamas de bom? Então, não é o personagem ali, advogado, que é bom. Ele não fez aquilo sozinho. Ele não tem poder para fazer aquilo sozinho. É a própria Então, consciência se manifestando. sim, sim. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou até para uma conscientização interna de que quando nós nos depararmos com alguma coisa, né, que parece aparência, né, tá uma aparência ali de que eu não consigo resolver, capacita o Senhor, me capacita para realizar tal coisa, você entendeu? E quando você está fazendo isso, você está dando o quê? Abertura para o espírito agir, abertura para a consciência se desdobrar. E eu vou reforçar nessa parte. Quando nos recolhemos interiormente, somos dotados do alto, somos capacitados com o amor do alto. Olha isso. Somos capacitados com o amor do alto. Não é o amor do mundo. Não é o amor do ego. Não é o amor do personagem. É o amor genuíno. É o amor. O amor é. Tá? E não tem classificação. Não é o nosso amor. É o seu amor. Somos... O amor carnal, né? Oi? O amor é carnal, o amor carnal. O amor condicionado. O amor que tem níveis, que tem julgamento, que tem controle. Não é esse amor.
É o amor que vem de dentro, é o amor real esse. Né? Somos apenas os instrumentos através dos quais ele está fluindo. Né? Faz de mim o seu instrumento, né? É isso. Então, qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer expressão que a gente vai fazer, até coisas simples, quem é que me capacita para realizar aquilo? Não sou eu, vem de dentro. Né? E aí o que essa frase do Jesus é bem isso. Por que me chamas de bom? Então, todas as obras que ele fez aqui, ele só pôde fazer porque ele era um com ele. Tá? Se você quiser comentar alguma coisa. E é assim, a gente, quando diz que a gente é um com ele é a gente querer, né? Querer estar preenchendo, né, a mente com a verdade, a gente querer estar conversando com o Espírito, estar buscando isso. É um reconhecimento, né? Eu reconheço que não tem divisão, não tem separação. É impossível. Mas isso é um processo que a gente começa fazendo o descondicionamento da mente, porque essa crença de ilusão de separação, ela é milenar. Ela foi enraizada aqui. Eu, escutando o Hélio hoje, nós estamos falando de talvez 30 mil anos, né? Mais ou menos isso, que parece que há 30 mil anos tinha aí a consciência era unificada e depois foi dividida. Aí é a tal da queda de consciência. E não é queda da consciência. Na verdade, houve uma ilusão de separação ali. Então, e de lá para cá, foi só se intensificando e foi passando, né? E aí a gente fala das leis hereditárias, né? Você foi passando aqui pelas questões humanas. E aí veio as religiões e reforçou isso aí. Então, imagina como é que você vai tirar do seu inconsciente aí uma crença. Algumas pessoas conseguem, claro, né? Mas é muita coisa que tem no inconsciente que a gente não sabe. Então, isso é um processo que você começa, que nem o João está falando. Passa por uma experiência, 2, 3, 4, não sabe se quantas, e aí você vai se preparando para quando chegar em uma, e aí você faz a transição. Né? Porque aí você já limpou o suficiente para dar espaço para o espírito agir. E aí essa cidade que ele fala aqui nesse trecho, na verdade é o templo. É o templo interno. Olha só, quando entramos em meditação, queremos ficar nesta cidade até estarmos investidos com o poder do alto. Até sentirmos. Ó, então não é mental. Passa pelo mental, mas tem que ir para o cardíaco. Dá um certo conforto, assim, é como se fosse um assentamento, né? Até sentirmos realmente que o Espírito de Deus habita em nós, que sua túnica esteja sobre nós, é uma proteção, né? Você foi resguardado ali. Sua graça está conosco, pois sua graça é a nossa suficiência. Lembre-se que não exista pensamento condicionado sobre este mundo. Então, o que ele quer dizer quando você não ter o pensamento condicionado? Você não está indo para as condições humanas aqui. Então, você não vai levar um pensamento sobre a sua sobrevivência, que tem que
comer, você tem que vestir, tem que pagar conta, tem que superar uma doença, Como é tem que que vai superar pagar o tal imposto de coisa. renda? Exatamente, porque senão o imposto de renda vem e pega, entendeu? Então, assim, isso eu pensei, ele fala, né? Você não vai para esse pensamento nesse lugar. Por quê? Porque esse mundo ele é transitório, né? Ele é uma sombra, ele é uma projeção da mente. Quando entramos em comunhão, deixamos este mundo e seus problemas, porque o problema faz parte do mundo, seus desejos e suas limitações lá fora, porque as condições estão ligadas com este mundo através dos cinco sentidos, né? E não queremos pensar que vamos trazer essa comunhão interior para o mundo exterior. Isso não vai funcionar. Então é como se eu quisesse manipular minha meditação para trazer a solução para alguma coisa para o mundo externo, né? Que é diferente de quando você está na meditação ali, aí você vai para a mente e entrega para o Espírito Santo, e para dissolver uma sombra que foi projetada. Por exemplo, vamos falar do corpo. Oi, diga. Não, pode falar, depois eu pergunto. Ó, é o seguinte, vamos lá. Vamos para as questões do físico, né? Que eu tive essa caída de ficha, né? Vamos supor que você ai, quebrou o dedão. Aonde está essa, essa enfermidade? Na mente. A Não mente. é? Quem projetou foi a mente. Então, tudo está na mente. O corpo ele só recebeu a sombra. Então, eu vou para o espírito, falo, opa, fiz uma projeção aqui, esse dedo aqui apareceu quebrado aqui. Dissipa, você, nesse momento você teve uma consciência, você colocou luz, você colocou luz ali. Aí você sabendo que aquilo é uma sombra e ela pode ser dissipada, mas não é você que vai dissipar, mas a partir do momento que você ganhou consciência de que aquela sombra ali veio da sua mente, você já colocou luz ali. Então, provavelmente não vai mais acontecer aquilo. O que o espírito, então, faz nesse momento? Ele, na mente, ele dissolve esta sombra. Como, gente? Como? Vamos agora para a prática. Você vai ser o quê? Guiado para um especialista de dedão quebrado e ele vai colocar no lugar naquele momento. Pronto. Porque uma vez pegou no físico, né? Existe o milagre, que é a chamada de reemissão espontânea, sim. Mas estamos falando de coisas práticas aqui. Que aí ele vai falar aqui, ó. Olha esse trecho aqui, ó. Mantemos essa comunhão dentro de nós mesmos até nos sentirmos capacitados de cima e depois tratamos de nossos negócios e descobrimos que literalmente, o que é literalmente? Na prática, a presença vai adiante de nós para endireitar, vou pegar aqui, os caminhos tortos. Realmente vai adiante de nós para fornecer e multiplicar os pães e peixes se necessário. Vocês entenderam? É a tal da harmonia exterior. Por isso que ele fala que os problemas são uma sombra. Por isso que ele fala que isso aqui é só um universo espiritual. Quer perguntar, Marizilda? Se você quiser falar agora, pode falar. Sim.
Qual é o seu entendimento sobre o estado meditativo? O estado meditativo é quando eu me sento em... É um descanso interno que eu faço do reconhecimento de quem eu sou. Esse é o estado meditativo. Não tem mais nada além disso. Então, é diferente da meditação. Então, aí que tá. A meditação é uma busca, né? Que eu vou ali para fazer como é que fala? Um aparecimento. Vai surgir alguma coisa. O meu estado meditativo é um estado de assentamento, um estado de descanso da mente. Ela já está vazia, ela não está nesses pensamentos do mundo. Esse é o estado meditativo. É já um assentamento, uma tranquilidade. Eu me assentei. E o estado meditativo não precisa necessariamente estar sentado numa posição fazendo. Então, era esse ponto, a minha dúvida. Sim, o estado meditativo eu estou meditando enquanto estou lavando louça, eu estou em um estado meditativo ali. Eu estou interiorizado naquele momento, estou assentado no meu ser. Eu vou lavar banheiro assim, eu vou dirigir um carro assim. É um eterno presente. Eu não estou com a mente vagando. Eu estou aqui. Eu sei o que está acontecendo. Mas a minha mente, ela não está vagando mais. Ela não está Seria preenchida de pensamento. um orar e vigiar também. Mas é muito mais do que isso, o estado meditativo. Porque o orar e vigiar, você está numa ação ainda. Você está preocupado em orar e vigiar. O estado meditativo não é isso. Ele já é. Ele é uma ausência. É uma ausência de controle, é uma ausência de busca ali. Então, o estado meditativo não é uma posição, uma ação onde você vai sentar e vai meditar. O estado meditativo, pode ser constante, que deveria ser o nosso natural. Se a gente não se sentisse separado, né, da presença. Tá? Então, a meditação é quando eu vou sentar, eu vou ali buscar, eu vou me interiorizar. O estado meditativo, ele pode ser feito, né, constantemente. Eu estou andando na rua e estou em estado meditativo. Estou centrada ali, né? A minha mente não está vagando mais. Tudo bem, gente? Então eu falei, vamos rever essa parte, porque me veio outras explicações sobre ela. E aí, na próxima, a gente vai entrar nesse capítulo aqui. O capítulo não, né? Que é um subtítulo, né? Permanecer em nossa interioridade se traduz em harmonia exterior. Isso é um estado meditativo. Eu me lembro que o professor Sandro falava nisso. Nessa harmonia exterior. Por quê? Permanecer em nossa interioridade. Você vai permanecer na sua interioridade 5 minutos por dia? 3 vezes por dia. E eu tenho que estar numa cadeira, eu tenho que estar num sofá, tenho que estar ali na minha cama. Então, aí sim, eu consigo. Né, é um condicionamento. Então, assim, permanecer na nossa interioridade é constante. Isso aqui tem que ser um natural. Tá bom? Sim. Gente, oi. Pode falar. Quer falar, Marisilda? Não, é que você falou tá bom, eu só falei sim.
Porque aí a gente deixa para a próxima semana essa outra parte aqui para a gente terminar, tá bom? Gente, boa noite para vocês. Obrigada por vocês terem vindo. Boa noite, meninas. Obrigada, Vanessa. Boa noite, Val. Obrigada, Beijo. boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Até.